Amados, queridos irmãos, que bênção que a gente tem, o Espírito Santo de Deus habitando em nós. E a palavra diz que a esperança de Deus é a vida de Cristo em nós. É através da operação do Espírito Santo que somos iluminados, que chegamos ao arrependimento, que somos transformados de glória em glória, que chegamos à metanoia, né, a mudança de mente em relação a Deus, que somos guiados a toda a verdade, que a unção que nos ensina todas as coisas está no Espírito Santo. Então, que bênção, né? Mas nós temos dentro de nós alguns paradoxos e que a gente precisa lidar bem com eles, que a gente precisa compreender bem e lidar bem. Por exemplo, nós temos duas vontades dentro de nós: a vontade da carne e a vontade do espírito. Porque nós somos salvos no Espírito, como dizem Efésios 2, nós somos vivificados no Espírito. Mas ainda a nossa salvação há de ser completada quando os nossos corpos forem transformados. E no momento estamos, pela lavagem da água pela palavra, estamos sendo transformados de mente. Estamos passando por renovação de mente, compreensão do coração e da vontade do Senhor todos os dias. Mas a gente ainda enfrenta essa batalha que está lá em Gálatas 5, de 19 em diante, diariamente. Nós encontramos desejos carnais dentro de nós, solicitações para o pecado, tentações diárias, mas a gente também tem um espírito clamando dentro de nós, com gemidos inexprimíveis. E aí a questão toda é a quem você dá ouvidos, a quem você obedece, de quem você cogita, né? De quem você ocupa os seus pensamentos. Que lá em Gálatas vai dizer: andai no Espírito e não cumprireis a vontade da carne, e vencereis a vontade da carne, em outras palavras. Quer dizer, o Espírito vai produzir em mim todas essas coisas que eu disse aqui no começo. E o fruto disso vai ser transformação de caráter, bondade, humildade, mansidão, perseverança, domínio próprio e por aí essas coisas no fim. Em resumo, o amor. Mas se eu cogito e vivo as coisas da carne, e se me deixo levar pelas tentações carnais e obedeço às solicitações carnais, eu vou produzir o quê? Inveja, lascívia, adultério, mentira e por aí vai. Então, hoje Deus me libertou, que eu era escravo do pecado, e eu fui transformado em servo da justiça. Mas isso, queridos, Deus não pega você como carrinho de controle remoto e te força a fazer a justiça. Isso é uma decisão pela fé. A gente vive no meio dessa briga entre carne e espírito, e a Bíblia fala para a gente cogitar das coisas do espírito, da gente buscar as coisas do espírito. Então, se eu me ando debaixo dessa graça que vem mediante a fé, que é o poder de Deus atuando em mim, então eu sou transformado de glória em glória na sua imagem. A cada vez que contemplo o alvo, que olho para o cume da montanha e contemplo a Cristo, a nossa recompensa, que é a pátria celestial, então eu sou transformado de glória em glória na sua imagem. Mas quando eu deixo de contemplar esse alvo, eu acabo sendo vencido pelas vontades da carne, acabo sendo enrolado por elas, embolado por elas. Mas Paulo diz assim: nessas coisas somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Porque é tão grandioso esse alvo, é tão tremendo esse alvo, que ele diz assim: nem a morte, nem a vida, nem a fome, nem a nudez, nada nos separará do amor de Cristo. Nós somos edificados em amor, crescemos em amor, fomos orientados a amar uns aos outros porque Ele nos amou primeiro. Então, isso é fantástico demais. É uma vida deliciosa. Lá nos Salmos, ele vai falar dos deleites. A tua lei é o meu deleite. Ou seja, a gente realmente se deleitar no Senhor, naquilo que Ele é e nas suas orientações, que são o melhor para nós. São frutos do amor de Deus por nós.
Então esse paradoxo, se a gente não entende direito, a gente se embola no meio de campo aí e a gente fica ora pensando que a gente quer o pecado, ora pensando que a gente quer a santidade, e na verdade essas duas vontades coabitam dentro de nós ainda até que nossos corpos sejam glorificados. Eu me defini pela fé a viver todos os dias pelo Espírito. Então eu vou cogitar das coisas do Espírito, vou conversar sobre elas, vou meditar sobre elas dia e noite. E quanto mais eu medito, mais cheio do poder eu fico. E quanto mais eu oro, e quanto mais eu tenho comunhão com os santos, mais capacidade eu tenho para viver as coisas do alto. O padrão é lá em cima, mas o poder também é grande. E esse poder está investido em nós. Também as riquezas da gloriosa herança de Deus em nós. Isso está lá em Efésios capítulo 1. Está tudo investido por Deus. O que falta às vezes é meu posicionamento. O que falta às vezes é o meu direcionamento. É eu seguir a direção que Deus já deu. E aí eu tomar a cruz e dizer não para a carne o tempo inteiro. Dizer não para o meu ego. Bom, então esse primeiro paradoxo que a gente vive. O segundo paradoxo é aquela coisa de quando eu encontro com Cristo, eu percebo o quão inútil eu sou, o quão imprestável eu sou. O salmista chega a dizer, eu sou como um verme, né? Mas isso não tem nada a ver com autoestima, viu, amados? Isso é outra conversa. Tem a ver com realidade. Eu descubro que eu era escravo do pecado, inútil para Deus, como diz o texto de Romanos, como uma fruta podre, porque a expressão grega lá é fruta podre, quando diz todos se extraviaram e se tornaram inúteis, se tornaram como fruta podre, que de nada vale, não tem valia alguma. E Deus então assim nos pegou com esse amor grandioso, nos tirou das trevas para a luz, e nos tornou seus servos, seus sacerdotes, seus profetas, e hoje nos tornou úteis para o seu propósito, úteis para salvar pessoas, úteis para proclamar o evangelho, úteis para transformar as vidas, cooperar com a transformação das vidas, e é nessa utilidade aí é que está o meu valor. Nesta utilidade está em que hoje sou um servo de Cristo, um filho de Deus, e eu hoje coopero com Deus para o seu propósito. Isso é de uma maravilha, é tremendo. Isso me desafia a querer cooperar mais ainda com o reino de Deus, com a igreja. Então Deus me deu talentos, me deu mão, me deu pé, me deu olhos, me deu boca, me deu mente, me deu seu Espírito Santo, me fez uma obra tremenda. Como diz a Escritura, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O seu amor é tão impactante que agora não tem outra coisa. Eu quero amá-lo, servi-lo, guardar os seus mandamentos, cooperar com o seu propósito. Eu sou nas suas mãos um serrote, um martelo, suas ferramentas que o carpinteiro tem para fazer a cadeira, para fazer o móvel. Jesus é esse carpinteiro. O seu móvel é a sua casa, a sua igreja, é a sua morada, é o seu templo. Então, que benção. Eu convivo com esses paradoxos, que ao mesmo tempo eu não presto, mas eu presto. Eu sem Cristo não presto, mas quando ele estou na mão dele, ele me levanta como alguém útil para ele, alguém valoroso, corajoso, e eu também. Eu convivo com esse paradoxo da vontade da carne e do espírito, mas eu me defini por viver segundo o que o Espírito Santo me manda, me orienta na Escritura e na comunhão dos santos. Então isso é maravilha, amados. Maravilha. Que o Senhor encha vocês dessa verdade, porque essa verdade é poderosíssima, é tremenda, para que a gente possa prosseguir no caminho e acertar o alvo. Um abraço.